Capítulo 332. Condições muito generosas. Klein quase não acreditou no que ouvia. Embora os itens mais valiosos sejam a característica do Beyonder de sequência 5 e o poderoso artefato selado com poderes especiais, o resto também não é tão ruim. É impossível para uma potência da sequência 5 ter apenas artefatos selados fornecidos pela organização, e se qualquer um dos outros, sequência 6, zumbi e sequência 7, lobisomem for retido, será uma colheita abundante. Klein recostou-se e fingiu pensar, para suprimir a súbita ganância em seu coração. Suas condições são realmente satisfatórias, ele respondeu e imediatamente voltou com uma pergunta. Quem é o rei xamã Klarman? Que tipo de informação está registrada em seu livro dos segredos? Marique esfregou as têmporas e disse, o rei xamã pode se referir a uma classe de alta sequência, e também representar uma pessoa notável que controla poderes nos domínios das trevas, da lua e do estranho, alguém que supera seus pares. Klarman é o último, e também o primeiro. Ele estava ativo no continente sul durante a primeira parte da Quinta Época, e então ele desapareceu completamente. Talvez tenha sido caçado pela Igreja da Morte ou nossa organização secreta, ou talvez tenha morrido de velhice em algum lugar desconhecido. Seu livro dos segredos inclui conhecimento como contratos secretos, rituais, alquimia, astrologia, simbolismo, interação natural e assim por diante. Mesmo que uma pessoa comum consiga, ela pode se tornar um especialista no campo do misticismo. Eles podem até confiar em sua própria espiritualidade natural para resolver um pequeno número de assuntos do Beyonder sem tomar nenhuma poção. Bem, o preço é que eles lentamente se tornarão doentes mentais. Este é o resultado da espiritualidade de alguém ser incapaz de suportar o fardo. Parece bom, exatamente o que eu preciso. No entanto, esta missão não é apenas difícil em si, mas também há uma certa quantidade de problemas subsequentes. Estou lidando com uma organização secreta com uma história de mais de 1000 anos. Klein ficou em silêncio por alguns segundos, mas ainda escolheu seguir seu coração. Gostaria de ter algum tempo para pensar sobre isso. É um assunto muito sério e perigoso. Eu não posso ser impulsivo. Eu lhe darei minha resposta amanhã de manhã às 9 horas. Venham para minha casa. Vocês sabem o endereço. Ele olhou para Sharon enquanto terminava a frase. De repente, sentiu-se nervoso quando terminou. Eles revelaram tantas informações secretas importantes, até mesmo problemas que os atormentavam. Se ele não concordasse na hora, seria silenciado? Ou eles me seguiriam até eu me decidir? Então, como posso ir acima da névoa cinza para fazer a adivinhação? Aspas. Sharon, que usava um vestido real preto, olhou para Klein em silêncio. Não havia raiva, dúvida ou emoção em seus olhos azuis. De repente, ela puxou um pedaço de papel dobrado de um bolso oculto e o desdobrou em um retângulo. O papel era amarelo alaranjado, com muitos símbolos, inclusive os que representavam o sol. Esses símbolos e rótulos desenham uma zona vazia, que emitia uma sensação muito quente e estável. Assim que viu o pedaço de papel, Klein se lembrou do que era e aliviou seu coração tenso. Isso também era do mestre das marionetes Rosago. Essa era a certidão notarial. Na época em que distribuíram os espólios, Sharon havia pegado esse item místico. A pálida e delicada Sharon entregou o certificado notarial a Klein e disse com voz refinada, aperte a mão aqui. Prometa não divulgar o que acabou de ouvir. Ufa! Klein suspirou e assentiu sério. Tudo bem. Segundo o comando, ele pegou a certidão notarial e pressionou a palma da mão contra a área em branco. Então, após alguma deliberação, ele abriu a boca e disse,
Prometo que não vou contar a ninguém o que acabei de saber com a senhorita Sharon e o Sr. Marik. À medida que ele dizia cada palavra, os símbolos e padrões mágicos ao redor da certidão notarial se iluminavam, um a um, emitindo um brilho quente e brilhante. Quando tudo acabou, a luz se transformou em uma imagem semelhante a um selo que pressionou a palma da mão de Klein e até a atravessou, cobrindo a zona em branco. Uma corrente quente passou por ele, e Klein sentiu uma conexão sutil, mas invisível, entre ele e a certidão. Naquela época, a habilidade imitada pelo velho senhor Olho da Sabedoria realmente pertencia a um notório. Ele de repente pensou em algo de antes. Terminei. Klein devolveu a certidão notarial. Sharon acenou calmamente com a cabeça e não disse mais nada. Sua figura indiferente desapareceu rapidamente da carruagem. Marik, ainda reprimindo a malícia em seus olhos, bateu com o dedo na parede da carruagem. A carruagem parou lentamente e a porta da carruagem se abriu. Eles estão usando zumbis para dirigir a carruagem e sombras para atuar como assistentes. Realmente é o estilo de Marik. Depois de ativar sua visão espiritual, Klein tirou o boné, pressionou-o contra o peito, curvou-se ligeiramente e desceu da carruagem. Era uma rua tranquila, onde vários postes de luz estavam quebrados, mas ninguém os consertará. Klein foi primeiro para seu apartamento de um cômodo no Burgo Leste antes de retornar à sua casa na rua Minsk e fingiu fazer 2 adivinhações na sala de estar. A primeira vez foi se ele deveria ou não aceitar esta comissão. A segunda vez foi se era perigoso ou não, e quão perigoso era. Quanto à resposta para a adivinhação, ele não prestou muita atenção a ela, porque espectros do caminho do mutante poderiam se transformar em corpos espirituais, permitindo-lhes interagir diretamente com o mundo espiritual para obter informações. Em outras palavras, naturalmente possuíam o poder de adivinhação e anti-adivinhação. Portanto, independentemente de ser Sharon ou o alvo Steve, a revelação que Klein recebeu estava errada ou desviada. Depois de terminar sua adivinhação, leu os jornais e livros, como costumava fazer. Ele praticou seus poderes de Beyonder na sala de atividades, depois se lavou e foi dormir. Não havia nada de anormal nisso. Às 4h10 da manhã, Klein acordou de repente e pulou da cama. Ele encontrou uma vela, construiu uma parede de espiritualidade e silenciosamente começou o ritual de convocação. Então, deu 4 passos no sentido anti-horário e passou por cima da névoa cinza, mas não teve pressa em responder à oração. Sentado na cadeira de espaldar alto pertencente ao louco, Klein concentrou-se na superfície da longa mesa de bronze. Ele viu o olho todo preto, o apito de cobre de Azik, a carta do Imperador das Trevas e a figura majestosa e escura de Roselle segurando um cetro. O canto de sua boca se contorceu e Klein estendeu a mão direita para virar a carta da blasfêmia de cabeça para baixo. O que eu não posso ver não pode me machucar. Depois de conjurar uma caneta e papel, ele tira o seu pêndulo de topázio e repetiu suas 2 primeiras adivinhações. O resultado da primeira adivinhação girava no sentido horário em uma frequência adequada. Isso significava que a comissão deveria ser aceita, mas também não era necessária. O resultado da segunda adivinhação foi a rotação anti-horária do pêndulo de topázio, mas ele girou com grande amplitude e frequência. A interpretação de Klein era que havia perigo, um perigo bastante considerável, mas ainda não era uma ameaça à vida, desde que fosse tratado adequadamente. Ufa! Depois de ficar em silêncio por alguns segundos, Klein lembrou-se de um palpite anterior. Talvez todo mágico precise se apresentar. Caso contrário, o nome da poção seria mago, não mágico. A chave para nunca atuar despreparado é estar preparado, assim como atuar.
E isso pode não ser apenas em combate. As duas suposições de desviar a atenção do inimigo e receber os aplausos do público são baseadas em haver uma performance. Contanto que eu consiga encontrar a solução apropriada, me disfarçar bem e lidar com isso perfeitamente, será difícil para a escola de pensamento rosa me encontrar. Muitos pensamentos passaram pela mente de Klein. Combinado com a revelação que acabara de receber da adivinhação, ele rapidamente tomou uma decisão. Recostando-se na cadeira de espaldar alto do louco, ele levantou a cabeça para olhar o imponente palácio antigo e a névoa cinza sem limites e revelou um leve sorriso. Então, vamos fazer uma grande apresentação. Com isso, ele pegou o olho todo preto e o apito de cobre de Azik e respondeu às suas próprias orações. A manhã seguinte era uma manhã de quinta-feira. Klein, que havia comprado os ingredientes cedo, preparou o macarrão feina Potter caseiro, mais próximo do macarrão misturado com molho de carne. Ele foi até a porta para tirar o jornal de hoje da caixa de correio. Enquanto comia, encontrou um aviso de uma reunião de Beyonders na manchete da manhã de Backlund. Como era de se esperar, resolvida a situação tensa, começam as reuniões. Klein sorriu e disse para si mesmo. Às 9 horas, ele pegou seu relógio de bolso dourado, abriu-o e deu uma olhada. Então, encarou a sala vazia e disse para a janela Oriel, estou disposto a ajudar. As condições são exatamente como você disse. Mas isso é só se você me der mais alguns dias. Ele parou por um momento antes de responder com um sorriso, preciso fazer alguns preparativos. Além de Klein, não havia mais ninguém na sala, mas de repente uma voz ilusória soou. Ok. Depois de terminar a preparação, você pode fazer uma visita ao bar. Reticências. No escritório do Visconde Glan, Audrey estava sentada em uma cadeira, ajudando Suzy a alisar o pelo da nuca. Ela disse a Force e Shiel, que estavam sentadas em silêncio ao lado dela enquanto tomavam um gole de vinho. Por que vocês estavam com tanta pressa para me trazer aqui? Embora esta fosse a primeira vez que ela via Force e Shiel desde o incidente com Lanevos, ela já as havia pago por meio de Suzy. Bem, depois de se juntar a nós no clube de tarô, Force parece permanecer inalterada. Ela ainda é lânguida e gosta de ser sarcástica com Shiel, mas há algumas coisas nela que são completamente diferentes. Ela costumava ser desanimada, deprimida e parecia ter pouca esperança para o futuro, mas agora esse aspecto desapareceu completamente. Audrey, a telepata, sorriu levemente e observou o estado da senhorita. Mágica com o coração calmo. Depois de engolir o resto do vinho tinto, Force disse, é realmente Aurmir, o vinho tinto mais famoso. É muito melhor do que os que eu bebi antes. O nível é muito claro e cada nível tem uma sensação diferente. Ela largou a taça de vinho e disse, a reunião que pode ter a poção espectador e as pistas para os alquimistas da psicologia será realizada esta tarde. É mesmo? Por que a pressa? Audrey perguntou, confusa. Force explicou com um sorriso, porque o assassino em série desperdiçou muito do tempo de todos. Além disso, fica nos arredores do Burgo Norte. É durante a tarde que os falcões noturnos estão mais relaxados. Ok, Audrey assentiu levemente e não perguntou mais nada. Ao mesmo tempo, seu olhar passou pela sala e ela suspirou silenciosamente. Comparado ao passado, a Shiel é muito mais silenciosa do que a Force atual. Naquele momento, o Visconde Glan riu e disse, Audrey, eu irei com você. Por quê? Audrey perguntou apesar de saber a resposta. Glan pigarreou e disse, é porque já obtive a fórmula do boticário. Tudo o que preciso fazer é comprar alguns ingredientes. Meu cofre não tem os 2 ingredientes correspondentes. Oh, Force vendeu para mim. 300 libras. Ela garante que é autêntica.
300 libras. Lembro que você comprou do Senhor Mundo por apenas 230 libras. Audrey não pôde deixar de olhar para Force. Ponto.